Pessoal, que o Murilo da SOS. Eu vim aqui tirar umas dúvidas de uns assuntos que eu vejo rolando em grupos, no Facebook, grupos de WhatsApp. O pessoal com dúvidas sobre teste de sensores, tá? O técnico vai lá, pega o sensor 2.7K, tira ele do equipamento, mede ele, tá dando 2.7, tá bom. Não, nem sempre ele tá bom. Nem sempre quer dizer que ele tá bom. O sensor, ele não vai queimar, ele não vai chegar a dar queima, entrar em curto ou alterar para 5K, tá? Se ele fizer essas alterações, realmente ele tá ruim, não presta mais. Mas pode tirar ele e ele dá os 2.7 certinho. Não quer dizer que ele tá bom. Não quer dizer que ele tá bom. Ele pode estar ruim, porque ali é o arranque do sensor. Ele arranca com 2.7, pode ser que ele não chegue até o topo da parte dele chegar a fazer o degelo da geladeira. Que cada um chega a um topo, que é o limite dele, ele bate lá, bateu a hora da geladeira, né? A geladeira dá 8 horas para fazer o degelo, tá? E aquele sensor tem que atingir uma resistência ohmica. Se ele não chegar a atingir aquela resistência ohmica e a geladeira bateu às 8 horas, o que vai acontecer? A geladeira vai entender que não tem gelo e vai pular aquele degelo. O teste mesmo, assim, ó, infalível do sensor é tu pegar o sensor, colocar ele numa água gelada, medir a temperatura da água, medir a resistência ohmica dele e para a tabelinha, cada sensor tem uma tabela. Em cada temperatura ele vai bater uma resistência ohmica. Ele vai fechar uma resistência ohmica, tá? Aí só com a tabela. Eu não tenho a tabela, mas no Google tu acha a tabela. Os técnicos acham, mediu ali, ele é 2.7, tá dando 2.7, tá bom. Ele é 5K, mediu, deu 5K, tá bom. Muitas das vezes não tá bom. Muitas das vezes não tá bom. E aí o que acontece? O técnico vai lá, troca a placa, troca a resistência, troca fusível térmico, troca tudo, mas não troca o sensor, porque o sensor tá ruim. Ele não queima, ele avaria. Ele está com a variação, ele não chegou a queimar, ele só chegou a variar. Porque ele trabalha em temperaturas, aí ele vai oscilando, oscilando. Uma hora ele avaria, não alcança mais a resistência ohmica a ponto de chegar a degelo e não entra em degelo mais. Mesma coisa o sensor temperatura ambiente. As geladeiras sempre trabalhando, não desliga nunca. O que acontece? O sensor não bateu a resistência ohmica para ela desligar. E aí os técnicos ficam batendo cabeça e trocando placa. E troca relé achando que o relé está trancado. E colou relé de placa, colou relé de compressor. Tudo colou, menos o sensor. Cara, tá na dúvida? Troca o sensor. É barato. Não vai sair caro. Vai ser super barato uma troca de sensor. Cobra do cliente a mão de obra, mais o valor do sensor. Troca o sensor. A placa é a última coisa. Primeiramente, eu chego no cliente, ele me fala, a geladeira não está desligando. Aí eu vou lá, faço o quê? Pego o sensor, testo o sensor, né? Fazer aquele testezinho básico. Pego a linha do sensor, meço até a placa, para ver se ele está dando continuidade até a placa. E troco ele, antes de trocar a placa. Porque se for trocar a placa, tu vai ter que trocar o sensor, não vai te escapar de trocar o sensor. Troca a placa, já troca o sensor, para não ter dor de cabeça no futuro. Vou lá, troco o sensor, não sanou o problema, aí vem a troca de placa. Que aí a placa é bem mais cara que o sensor. De qualquer jeito, tu vai ter que fazer a troca de sensor. Trocando a placa, tu vai ter que trocar o sensor. Senão vai ter dor de cabeça futura de novo. E outra, né? Queimou a placa, dá uma pesquisada, testa tudo bem testadinho antes de trocar a placa. Porque pode ser um microventilador, pode levar uma placa. Um interruptor de porta pode levar uma placa. Entendeu? Então, são M coisas pode levar uma placa. Então, antes de trocar a placa, faz todos os testezinhos. Testa a resistência, testa ventilador. Bota a resistência na tomada, mede a amperagem que está dando resistência, vê se não está dando uma amperagem muito alta. E assim, faz todos os testezinhos. Testa coisa por coisa para ir eliminando por que queimou a placa.
Pode ser que ela queimou ao passar dos anos, alguma coisa, alguma umidade, mas pode ser um microventilador, queimou a placa, já peguei também, microventilador em curto, queima a placa. Já peguei bastante interruptor de porta. Interruptor de porta, tu tira ele ali, abre ele tá com um usinado, não tá dando contato, queimando placa também. Já peguei, nunca tinha visto na minha vida, nunca vi. Sensor em curto, nunca vi, cara. Nunca tinha pego na minha vida um sensor em curto. Primeira vez, sensor em curto. Mas não perca tempo testando o sensor, vai perder tempo demais indo atrás de tabela, medindo temperatura de água, medindo resistência ohmica. Já troca já direto o sensor. Tu tá vendo que tá dando sintomas de sensor? Troca ele já de cara e elimina. Se não for ele, troca a placa.